legal. Ó, pessoal, tá começando a live aí do lançamento do álbum do Electric Sky. Nossa nova banda aqui, eu, João Paulo e o Fábio montamos, né? O Fábio vai entrar daqui a pouco, tô esperando ele conectar. O Ângelo entrou, legal. Luiz Guilherme. Valeu, galera. Valeu, galera. Sandrão, baixista, entrou. Aí, o Oscar. Pô, Oscar, legal. Bem-vindo aí, galera. A gente vai começar já. O Fábio vai conectar daqui a pouco, é o vocalista. De Chicago, né? Ele mora em Chicago. Tá em outro fuso lá. Olha o Sandro aí. Pô, o Sandro tava ouvindo agora o som aqui. Baixão incrível, hein, cara? Parabéns. Muito bom. Legal. Aliás, a gente tem que parabenizar o Maurício Cesósimo pelo resultado que ele conseguiu, também estando em outra cidade, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, como que foi todo esse processo de gravação digital que virou uma gravação orgânica. Né? Isso é legal. Exatamente. Pessoal, só para organizar então aqui, né? Ontem, dia 8, vocês estão ouvindo bem a gente aí? Acho que sim, né? Ontem, dia 8, foi lançado o álbum, né? Oficialmente em todas as plataformas digitais. Lançado, peraí, um brinde ao álbum da Electric Sky. Ontem foi lançado o álbum em todas as plataformas digitais. O álbum chama Electric Sky, então é um álbum homônimo, né? O mesmo nome da banda, a gente quis começar assim. Tem 8 músicas, 8 faixas, sendo que 2 delas, o Fábio tá ligando ali pro João Paulo. 2 das faixas a gente já tinha lançado, né, como single ano passado. Em novembro a gente lançou o single de estreia, Electric Skies. A música chama Electric Skies, no plural. Só pra deixar a gente mais confuso, né? Uma galera entrando aí, pô, legal, hein, meu? Comecei a seguir você, valeu, cara. Valeu, Sam. André Sitvaras, pô, tocava comigo no Bazooka. O Fábio entrou, galera, Fábio entrou. Fábio entrou, a gente já vai conectar ele. Fábio, você tem que solicitar pra participar. Mas Molhando o bico aqui. eu entrei Depois, em dezembro, a gente lançou o segundo single, Life and Easy. E depois desses 2 singles, a gente lançou o álbum todo ontem. A gente está muito orgulhoso desse trabalho, então a gente vai começar a live falando. Tá tudo certo. Ó o Klaus, cara. Fala, beleza, Klaus? Nara, tudo bem? A Nara, junto com a TT, vai entrar numa lista super especial que eu vou explicar depois, no final da live. Que lista que elas vão entrar. O Fábio precisa conectar aqui, já temos o pessoal tudo aqui. Vou dar uma olhada aqui devagarzinho aqui. Deixa eu falar com a galera aí, fala com o Fábio um pouquinho. Tá. Eu vou falar com o Fábio aí, o João Paulo vai entretendo vocês. Tá bom. Oi, Fábio. Então, pessoal, para mim foi uma grande experiência gravar pela primeira vez assim, longe dos caras, né? Que a minha escola é antiga, né? Eu toco em banda sempre juntos, no ensaio, todo mundo ali suando, som alto. E aí a gente teve que passar a colocar um plug no ouvido e tocar e tentar pegar a mesma emoção, a mesma criatividade, você tenta buscar. E o João Márcio ainda está mais familiarizado com essa tecnologia e ele foi me passando. Eu fui aprendendo a usar o iRig, né, no meu caso. E aí a gente foi compondo as músicas, que nós vamos falar um pouco mais sobre isso do processo de composição. Tá ouvindo agora? Que as ideias iam de uma cidade para outra, né? Mesmo aqui em São José, eu criava alguma coisa, ou o João Márcio criava na casa dele, mandava para mim, a gente lapidava, mandava para o Fábio em Chicago. O Fábio colocava umas ideias de vocal, a gente já passava a ter outra visão do riff que a gente criou, poderia ser modificado ou não. E o que eu achei mais importante nesse disco a gente fala também, né, nesse álbum, foi justamente a gente conseguir a mesma energia da banda tocando juntos, né? Isso foi muito legal, eu gostei muito do resultado, e eu achei que a gente, para um disco de estreia, a gente conseguiu um bom resultado, que foi uma experiência, né?
E é isso, cara. Hoje é só felicidade. Eu acho que todo mundo já escutou. E outra coisa que eu gostaria também é que as pessoas aos poucos entendessem as músicas que a gente fez Fábio esse tá álbum. aqui. Tá aí, Fábio? Tá tentando lá. A gente usou uma homenagem às bandas que a gente mais gostava, né? Aliás, uma coisa importante para quem não conhece a gente muito bem, a nossa escola é do rock and roll. Aí o Fábio. Fábio tá aí? Vamos ver, vamos lá, Fábio. Que o cara tem de entrar por último, tipo Exo, né? Aí. Fábio. Tamo aí. Aí, Fábio, ó, a gente já tá aqui na live, tem uma galera conectada. Daqui a pouco eu vou olhar quem entrou, fez alguma pergunta. A gente tem umas perguntas que fizeram no Instagram antes da live, que a gente vai responder também. Então, eu vou meio que organizando isso aí aos poucos, tá? Só para a gente não deixar de falar tudo que a gente precisa falar. Então, pessoal, apresento então a vocês. Quem está conectado e não conhece a banda ainda, sou o João Márcio, guitarrista, João Márcio Francis. Meu irmão João Paulo Francis, o guitarrista também. E aí na tela de baixo, Fábio Moreira Midgard. Fábio, vocalista e compositor, junto com a gente. Nós três fizemos o álbum todo. E a gente vai começar a falar sobre o processo todo da banda. O que é o Let's Sky, como que ele nasceu e tal. Então, até vou perguntar. Eu acho que começou ali, o Fábio acho que vai concordar comigo, né, Fábio? Eu acho que o projeto nasceu quando começou a pandemia e eu comecei a fazer uns vídeos de pandemia e eu convidei o Fábio para cantar. O Fábio estava parado há um tempão. Ele não estava cantando há algum tempo já. E o Fábio topou participar. A gente fez umas, sei lá, Fábio, umas 4 ou 5 músicas juntos durante a pandemia, os covers, né? E o Fábio teve um problema de conexão aí e já volta. E aí, quando eu fiz o 10º cover de pandemia, aí o João Paulo entrou em contato comigo e com o Fábio e criou um grupo no WhatsApp e falou, cara, vamos fazer um projeto autoral. Vocês começaram a fazer essas lives, tô vendo o Fábio cantar bem pra caramba. Aí, fala aí, João Paulo, como é que foi? Aí então, vocês vão convidar a gente para fazer o autoral, né? Eu já conheci o Fábio do Thor, né? Quando antes dele entrar no Atômica, ele já sabia que ele tinha esse potencial de cantar rock and roll e melódico também. Ele não é só o que ele fez no Atômica, já sabia disso. E aí, quando eu vi o Fábio cantando com o João Márcio, principalmente a música do Dio, eu gostei muito, que ele fez uma interpretação boa da voz do Dio, sem imitar o Dio. Então, na hora, eu falei para o João Márcio, falei, poxa, cara, vai dar uma banda muito legal aí, se a gente começar a compor algo na nossa raiz. Aliás, eu estava falando isso antes do João Márcio conectar o... nós éramos do rock, para vocês entenderem. Nos anos 70, o João Márcio era bem mais novo, mas a gente viu um programa na Globo chamado Rock Concert. E esse programa era sobre as bandas de rock dos anos 70. Então a gente curtia rock. A gente sempre gostou de Led Zeppelin, Rush, Deep Purple, AC/DC. Sempre nessa... Aí depois veio o Iron, Van Halen. A gente sempre curtiu isso aí. Depois a gente entrou na esfera do thrash, que aliás foi uma boa experiência pra gente. Mas nós voltamos agora para a nossa raiz mesmo, que é rock. Eu adoro tocar rock, né? O rock, ele entra na cabeça de qualquer um, independentemente de estilo, né? O thrash já tem que ter aquele negócio do cara ser fã de coisa pesada. O rock nem sempre. Então ele atinge várias camadas aí. Volta. Você. E aí? E o João Paulo viu aquilo tudo de longe e falou, não, vamos usar isso aí para fazer um projeto, né? E começou a... Aí, Fábio, de volta, Fábio, na live. Pois é, rapaz. Foi nesse mesmo lugar aqui que começou a bagunça. Então... Foi foda. A gente, eu tava vendo aí, né, cara? Foi legal pra caramba. A gente, todo mundo na pandemia. João Paulo foi o que mais sofreu, inclusive. Pô, cara, a gente acabou brincando com aquele negócio das lives que, eu lembro que você, bicho, João Márcio, desesperado, mandava pra mim a música de manhã e perguntava se eu já tinha gravado depois do almoço, o vocal. Eu falei, pô, cara, peraí, tem tempo que eu não ouço esses negócios. Porque uma coisa é você ouvir o som, né? Outra coisa é você cantar a música, é complicado. Aí
A maioria das lives, cara, foi take único, né, João Márcio? A gente foi. fez. Eu Foi, botava a letra Foi engraçado que eu botava a letra na frente e gravava e mandava para você, você editava. exatamente. Aí foi basicamente esse processo que a gente usou na gravação do disco, quase. Tirando o vídeo, foi o mesmo sistema. Eu usei uns microfones que eu tenho aqui, um que está lá atrás, inclusive. As guitarras são mais para enfeite do que do que efetivo, porque eu não sei tocar nada, então tá Ainda bem. pendurado aí. Na mão desses dois aí fazia mais sucesso. Ainda bem. Então, inclusive a gente recebeu uma pergunta antes da live, né? Sobre qual equipamento que a gente usou, né? Então eu vou explicar mais ou menos, foi assim. Eu usei as guitarras plugadas diretamente no MacBook. Então, a guitarra, imagina, não passei por amplificador nenhum. Eu liguei no MacBook num software chamado Logic Pro. E lá eu abria uma trilha, eu já abria um projeto de uma música com o andamento que a gente tinha escolhido. E eu jogava ali as bases, mais ou menos, que o João Paulo ele mandava algumas bases que ele criava. Ele gravava a guitarra dele pura aqui, ligada no amplificador aqui atrás, né? Ligava o celular dele e gravava o riff. Mandava para mim, ou mandava no grupo, né? Como que foi aí, Fábio? Fala aí. Não foi sempre assim, não. O João Paulo uma vez mandou um riff, cara, gravado naquela guitarrinha rosa da filha dele, desligada. Parecia um birimbau. A guitarra tá pendurada ali. Parecia um birimbau, cara. E falou, e aí, Fábio? Porra, e aí, Fábio? Curtiu o riff? Eu falei... Até eu ter sido introduzido nesse mundo aí, demorou, cara, entendeu? Sou da Não, mas você lembra que você... Entendeu? Mas você lembra que você mandava... Você mandou o riff, cara. Essa é a e ficava... guitarra que ele mandava os riffs, com ela desligada. Pois... Depois melhorou, não, engraçado... depois foi a Gibson. Não, aí você mandava os riffs e perguntava em seguida, e aí, Fábio, curtiu o riff? Eu falei, cara, eu acho que se ligar dá para entender melhor o riff, né? Aí depois ele mandava, aí gravava, porra, com o amplificador daquele lá atrás, não tinha nem o que discutir, né? Aí mandava os riffs, cara, o processo foi muito louco, né, cara? A gente parar para pensar, foi muito doido, porque o João Márcio e o João Paulo mandavam um riff no grupo, o João Márcio pegava o riff, enquanto o João Paulo estava se matando lá no hospital, trabalhando igual um burro, o João Márcio fazia o riff em questão de meia hora, ele pegava, programava o riff todo na track, mandava para mim, e eu botava um vocal ainda, sem saber como é que a música ia ser distribuída. É engraçado, vocês mandavam os riffs, aí eu jogava o vocal, muitas vezes o vocal entrava numa parte que vocês tinham pensado para... refrão e eu cantava o verso. E às vezes eu cantava o verso no lugar que era para ser o refrão no lugar do verso. Depois o João Márcio pegava, o maestro da banda foi o João Márcio, que ele pegava tudo, copiava e colava. A gente até botou um nome para esse processo aí, que era bricolagem. Eu fazia bricolagem, porque o Fábio, o que era legal disso daí, né? João, vamos pegar um processo que foi a maioria das músicas, não todas foram assim, mas a maioria foi assim. O João Paulo seria a fábrica de riffs, né? Ele mandava os riffs gravados aqui, que eu falei, no Marshall ali e tal, na guitarra rosa, desligada. Aí a gente, no grupo do WhatsApp, a gente discutia, lembra? Qual riff vai usar? Aí o Fábio falou, bom, esse é massa, esse é legal. Eu falava, cara, então eu vou fazer esse. Aí eu pegava esse riff, eu abri uma sessão lá Eu abri uma sessão no Logic, né? Colocava o andamento, pegava o andamento do riff, colocava lá e... Aí eu fazia, muitas vezes eu fazia uma introdução que tinha a ver com o tema do riff. Às vezes o riff dele era um riff já de introdução, às vezes não. Aí eu fazia uma introdução, aí jogava o riff dele, aí eu fazia uma variação do riff dele para poder o Fábio cantar. Aí eu inventava umas pontes, uns negócios e muitas vezes a gente usava o riff principal como refrão, às vezes eu fazia um riff da minha cabeça. Mas o mais legal é que quando eu montava esse processo e mandava para o Fábio, a gente não tinha ideia de como que o Fábio ia cantar. E eu ficava, e aí, Fábio, já fez o vocal? Já fez o vocal? Aí o Fábio mandava, tinha vezes que o Fábio mandava assim, no mesmo dia, mais tarde, por causa do fuso horário, né? Chicago, Estados Unidos, Brasil. Aqui são 3 horas a menos agora, porque nós estamos no inverno, aqui acabou o horário de verão. Aí. Então. E aí, então, que nem a gente está falando disso, né? Porque acho que foi o Ângelo que perguntou, o Ângelo
está falando agora com a gente aqui dos timbres de guitarra. Obrigado, Ângelo. Valeu. Esse processo que a gente está contando, tá, Ângelo, não é o da gravação final que vocês ouvem no álbum, é o processo inicial aqui, da ó, composição. dá uma fala aqui, ó, como é que né? foi mais ou menos o negócio, ó. Essa uma pista coisa aqui de cima, isso aqui era a pista que o João Márcio me mandava. Aí eu criava um vocal e enviava de volta um mix para eles. Aí eles ouviam, depois o João Márcio pegava. Isso aqui já é, na verdade, o final, né? Esse aqui já é o final do Isso aqui já é a gravação final, com as pistas que a gente já mandou para mixagem, na verdade. Isso. Aqui, o pessoal que está perguntando, essa caixinha aqui foi o monitor, que eu só adquiri depois no final. Esse microfone aqui, basicamente, foi o que fez a gravação final. Mas eu usei também esse aqui, lembra? Quando eu comecei o processo, eu estava usando esse aqui. Esse microfone aqui funcionou bem, mas aí o Lico falou, não, Fábio, pô... aliás, o Lico mencionou o microfone e eu falei, cara, vamos tentar. Aí peguei esse microfone aí. Realmente, cara, a qualidade. Foi engraçado que eu usava os biombos aqui. Aqueles biombos que eu tenho ali, ó. E com esses biombos eu fiz uma cabine, né? Uma cabine de gravação com os cobertores de mudança. Ô, Fábio, qual que é o nome desse microfone que você acabou usando no final mesmo? Esse é o SM7B. É o Shure SM7B. Legal. Ô, Fábio, um negócio legal também é que quando você mandava a sua parte pra gente, você às vezes tinha uma outra visão da música e isso acabava transformando a música também, né? Que era uma coisa legal. Isso foi muito foda, cara. Não, pois é, cara. Eu acho que o grande lance, o grande diferencial desse processo nosso, que foi diferente de tudo que a gente... Foi diferente de tudo que a gente fez antes, é o seguinte, porque o processo normal, o que é? Você levava a música para o ensaio, todo mundo junto começava a compor, já criava o vocal ali, pá, já tem um já influencia o outro, entendeu? Quando eu recebia a base de vocês, cara, eu era como se fosse um ouvinte separado. Eu não sabia a intenção de vocês com as partes das músicas, mas pelo fato de a gente ter tocado, ter composto alguma coisa antes a gente já sabe mais ou menos as pegadas, né? Como é que funciona. Então, a gente já entendia mais ou menos como é que ia ser, o que era para ser um vocal, uma base, mas muitas vezes eu botava um vocal num lugar que não tinha sido pensado para ser. E funcionava. Agora, o principal foi também essa coisa das funções de cada um serem bem definidas e bem respeitadas. Isso que é o importante, cara. Foi. Em nenhum momento vocês pediram para eu mudar vocal de lugar, nem cantar diferente. A gente não se meteu na praia do outro, né, cara? Exatamente. Foi interessante. Foi muito legal. O processo, por exemplo, a gente começou com umas músicas que foram até descartadas, né? Elas não entraram no álbum. Só tinha cachaça, hein? Legal. A gente começou com a Death Dog. Death Dog tá guardada num baú. Depois a gente foi pra Move On, que eu gosto pra caramba. Talvez ela entre no segundo álbum, ou seja, um single que a gente lance depois. E daí a gente começou com Nightmare. E Nightmare foi um processo muito louco. Aí quem tá aí na live, para pensar numa coisa muito engraçada. Eu e João Paulo, eu fui em 2015, eu fui na casa do João Paulo, vim na casa aqui do João Paulo, a gente ficou tocando guitarra junto pra bolar música. Pô, o João Paulo veio com um riff assim, que é a Nightmare, né? E a gente tocou esse riff, desenvolvemos, assim, eu gravei no gravador do iPhone, assim, gravei e guardei. Aí a gente tá falando desse processo o quê? 2020, né? Foi o ano passado, em 2020, lá em setembro. Não, ano passado foi 21. Não, o ano retrasado, em 2020, que a gente começou a fazer esse álbum. Em setembro, mais ou menos.
Aí eu lembrei dessa música, cara, que o João Paulo soltou esse riff totalmente, na minha opinião, um Black Sabbath na época do Dio, né? Aí eu lembrei desse riff, mas eu não escutei o riff lá na gravação, eu nem lembrava que eu tinha gravado esse riff. Aí eu peguei um programa que tem no iPhone, cara, que você toca as coisas com o dedo. Aí eu peguei lá a guitarra, assim, cara, apareceu a imagem Eu do Brasil. lembro. Aí eu fiz o... Gravei, Não, mandei pro Fábio. foi, Cara, o Fábio me eu te, devolveu esse vocal que é hoje. É o vocal de Nightmare. Quando ele devolveu, eu falei, cara, eu para tudo. Eu vou abrir uma sessão no Logic com guitarra, vou fazer. Aí eu fiz a sessão, cara, e coloquei a voz que ele me mandou por cima da sessão. Quando eu devolvi, o Fábio falou, pô, legal. E aí eu fiz a bricolagem, né, com aquela história do refrão, joguei pra lá, pra cá, porque tava tudo dentro de um tempo, né, de um andamento. Pô, aí construiu a música. Então eu lembro disso pra caramba, assim, que Nightmare nasceu de pegar o iPhone com o dedinho, assim, fazer digital e mandar. Pô, foi muito foda. não, inclusive a minha primeira impressão da música, eu até comentei, pô, bicho, que guitarra que você tá usando, que esse som tá horroroso. Cara, o programa chama Garage Band, assim, eu peguei Não, eu tô ligado, não, eu tô ligado. um teclado, Você usou uma guitarra, você usou uma guitarra virtual para fazer a base. Sacou? Eu falei, pelo amor de Deus, cara. Eu falei, engraçado. você usou uma SG? Isso aí é SG? Eu perguntei. Não é possível, cara. Cara, o som era muito ruim. Aí, quando você fez o vocal, que, aliás, isso aconteceu em toda a música, cara. Era o João Paulo criava o riff lá, e no grupo a gente ouvia o riff. Aí, pô, esse riff tá legal. Aí, quando eu fazia o projeto com batera eletrônica, baixo falso, e mandava no grupo, os caras, legal, é Fábio, vocal, põe vocal. Aí 3 dias depois o Fábio mandava, ó, vê aí o que vocês acharam. Cara, vinha um negócio totalmente diferente do que eu faria de vocal na música. Não sei se o João Paulo concorda com isso. Não, eu concordo, porque a gente... O Fábio tem outra visão dos riffs que a gente fez. A gente, né? que toca guitarra, a gente já vai criando, imaginando como que o Fábio cantaria. Só que ele aí vem com outra coisa totalmente diferente. Então ele não segue a guitarra. Cara, mas você sabe o que é isso? Mas você sabe qual é o lance? É porque isso é uma mania que eu tenho mesmo, assim, na hora que eu pego uma música para criar um vocal, eu tento eliminar o lógico. O que caberia logicamente ali, entendeu? Tipo assim, é uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás, não lembro quem foi que me falou, cara. O cara me chamou a atenção até pro Robert Plant no Led Zeppelin, que era diferente do Ozzy. Porque ele era loiro. É porque ele era loiro, eu era também. Mas você sabe qual é o problema? É o seguinte, o cara falou pra mim uma coisa que ficou na minha cabeça. Eu tinha 17, 18 anos. Ele falou, olha o vocal desse cara aqui. Ele faz outra música dentro da música. E ficou, isso aí ficou. Lógico que não era, tecnicamente não era isso, mas a ideia de você criar uma melodia distinta, que foi por isso até que, você lembra quando o Ozzy saiu do Black Sabbath? O Tony Iommi comentou que com o Dio eles expandiram mais os horizontes da banda por causa do tipo de vocal que o Dio fazia, que não ficava preso em cima da métrica da base. Sim. Mas o que era engraçado era o seguinte, que a minha intenção um pouco também, eu vou fazer um negócio, era futucar vocês. Eu mandava um vocal que não tinha muito a ver com aquele metal, assim, entendeu? Que teria que caber naquele espaço. Aliás, João Paulo mandava as referências mais loucas que ele queria de vocal pra mim, cara. Não, a gente fazia um vocal. Lembra a Death Dog que não entrou? Eu fiz o vocal, né? A linha vocal. E era muito do jeito que um guitarrista cantaria, né? E o Fábio mudou tudo. Então isso foi legal. Acho que essa soma, né? De ideias, né? E aí, só para não deixar passar, deixa eu falar uma coisa aqui. Cara, entrou um monte de gente na live que, pô, família, entrou o Érico, o Ângelo, o Alexandre, nossos primos que dividiam o lance de ouvir som com a gente lá em Brasília. E a gente começou a tocar com eles. Com eles, Entrou o Ayrton Diniz da Road Crew, entrou o Valdério, o André Stivaras, entrou o Mário entrou, ó, o Mário tá falando... Fala, Sanefuji! Cara, eu não tô conseguindo ver aqui a idade, galera, tá...
Mas muito obrigado por ter entrado aí, a galera. A Mariana, o pessoal de Vitória entrou. Ó, e o Sandro Eu tá quero aí, mandar um mas daqui a abraço pouco a gente vai especial colocar ele. aqui. Oi? Quero mandar um especial aqui para Dry Cat, Legal. que é o antigo nerd. Antigo Ned entrou aí. Paulão deu um suporte pra gente, trabalhou na minha loja de tatuagem lá no Brasil. Legal. Era o nosso braço direito lá, cara. Era o escudeiro da loja, cara. Legal, Sem ele, ó. aquela loja não andava, não. Sam, Abração. Lopes, Simone, né? Simone entrou? Simone. Ana Cristina, minha irmã, tá morando no Canadá. O William, nosso sobrinho, cantou comigo nas lives lá. Só contei aí para dar um alô pra galera aí. Então, eu acho que aquele Ângelo... Meu cunhado aí, Glenn Leão. Fala, Glenzão. Legal, acenar para ele aqui. Fala, Paulo. Pô, o Ângelo, que não é o nosso primo, perguntou do equipamento. Eu acho que o Fábio falou do microfone. Vou falar da minha parte também. O que eu usei para gravar, Ângelo, foi... Eu gravei basicamente com uma Gibson SG A61, tá? Porque ela tem um som mais incrível que eu já toquei, assim, de todas as guitarras que eu já tive na minha vida, chance de tocar. Essa guitarra, ela é muito foda. É uma Gibson... Tá querendo vender a guitarra? Vermelha, Cherry, né? Essa foi a maioria do álbum, foi gravado com ela. Únicos trechos que eu não usei essa guitarra foi em Nightmare. Aí, Ângelo, valeu, nosso primo, tamo junto. Nightmare, eu usei a minha Les Paul, que tem um captador Buzzbucker para solar. E eu usei no solo de The Vessel, eu usei uma guitarra Jackson que tava com um captador Eruption 78. Fala, Rodrigão. Legal. E como eu falei, eu pluguei a guitarra direto no Logic, porque eu combinei com o Lico, o Maurício Sersósimo, que foi o cara que mixou e ajudou a gente a produzir esse puta som que tá o álbum, né? O Lico falou, cara, manda pra mim a onda pura da guitarra. Ou seja, não adiantava eu microfonar, colocar no amplificador. Ele queria a onda pura para ele fazer lá no estúdio onde ele trabalha em Nova York, o que ele achava que tinha que fazer que era legal para o som da banda. Então, basicamente, a gente usou guitarra boa num programa bom, que é o Logic do Mac. O Fábio já falou do microfone e o programa que ele usou. O Sandrão, baixo, ele pegou o baixo Fender, que tem puta de um baixo foda, e usou o mesmo programa que o Fábio usa, que é o... Como que é o nome, Fábio, do programa? É o Studio One. Studio One 5. Studio One 5. Ele e fez eu usei também, com o Fábio para usar o Studio One. Eu usei uma plaquinha aqui, Focusrite Scarlett Solo. Gravou a Scarlett Solo. Então. E o Sérgio Melo, que é o mais... Cara, tem um estúdio profissional na casa dele. Ele é baterista do banda do Lulu Santos, é o baterista do The Voice Brasil. É o baterista do Trevo também, uma banda. Ele tem o único que ganha dinheiro com música. É o único que ganha dinheiro com música. E ele microfonou, eu não sei detalhes dos microfones que ele usou, mas ele deve ser os melhores. Ele microfonou tudo em 16 canais, a bateria. Então, calculo que ele tinha em cada peça um bom microfone adequado para cada peça da batera. E eu lembro, pelos canais que ele mandou, tinha assim, over, né? Microfone de over, tinha um de longe, tinha um side. Então o Sérgio Melo, ele detonou muito, assim, cara. Ele pegou e mandou todas as 8 músicas gravadas em 16 canais a bateria. Ou seja, ele deu espaço lá pro Lico trabalhar do jeito que ele queria trabalhar, assim, com a bateria. Aliás, a gente apelidou o Lico de Much Lico, por conta que ele seu nome é Robert John Mutlane. O William tá falando de um plugin para vocês aí, que é esse aqui, ó. Técnico. Né? O Lico foi... A gente deixou a produção na mão dele. Ficou legal. E da minha parte de equipamento, eu usei uma Gibson Explorer ano 2000, que foi a guitarra que substituiu a minha guitarra tradicional, que era a Chavel, que foi trazida pelo Mário Sanefuji, na época do Atomic ainda, de Nova York. Essa guitarra acabou sendo furtada, quebraram a janela do carro e levaram. E aí eu consegui essa guitarra em Oregon, da cor que eu queria, ela é uma ano 2000. E para base eu acho essa Explorer muito boa, e ela faz um par legal com a SG. Então ficou um som bem profissional. Tá, e eu queria interromper, porque eu sempre olho aqui, cara, entrou o Dimas, cara. Ô, Dimas. Baixista, Dimas. com a gente
projeto Disturbing, né? Que a gente fez aí para tocar um thrash metal lá, a lá Atômica, né? E a gente tocou alguns shows, músicas do Atômica, inclusive, com o Mário. Ó, o Jack aí. O Jack entrou aí, ó. Esse som. O Jack entrou. O Rodrigo Jack? Pô, então, cara, Jack, meu irmão seja muito capixaba. bem-vindo, Jack. Jack pra banda, né? The Hollywood Saints. O Ângelo, meu primo, tá perguntando aqui, ó. Na produção final, o som das guitarras foi feita com som Exato. gravado no Logic? Não, Ângelo, então. O Lico, ele, pelo que eu sei, o Lico entrou na live, alguém pode ver? Não, se ele entrou, não sei se ele tá. Cara, ainda não. O Lico fez o seguinte, Ângelo, ele pegou a onda pura da guitarra sem nenhum plugin. Toda vez eu gravava com plugin pra gente escutar um som de guitarra verdadeira, né? Eu gravei o João Paulo lá em casa também, então a gente tinha o som da guitarra, plugin com o som que a gente queria ouvir. E era bom, né? Muito bom. Os plugins do Logic são muito foda. Só que o Lico, ele tá além, né, cara? Ele tá em outro patamar, ele trabalha com isso. Então, o que ele fez? Pelo que eu sei, ele fez o seguinte, ele pegou a onda, jogou no Marshall lá no estúdio de Nova York, microfonou o Marshall e trouxe para a mesa, para a cabine de som de novo. Todas as músicas. E além disso, ele pegou uma fita rolo e jogou 2 polegadas. e jogou o som de cada canal, passou pela fita rolo para voltar com uma texturização anos 80, 70. Entendeu? Exatamente. Esse tipo de fita a gente ainda pegou no Disturbing Nós, na gravação em Belo Horizonte, que foi no estúdio JG, com o Gauguin foi o produtor. Então a gente aprendeu muito como que eles usavam essas fitas. E essas fitas foram a que marcaram os anos 70 e 80. 2 polegadas, fita de 2 polegadas e meia, cara. Lembra que a gente gravou? 2,5 lá no Gauguin. Eu lembro até hoje, cara, um fato curioso do Gauguin, que tem uns efeitos, o Lico até botou uns efeitos de produção, de um vocal entrando para fazer um reforço de voz no verso, mas o Gauguin, para fazer isso, você lembra, cara, como é que foi? Ele pegou a fita, cortou, virou ao contrário, rodou de trás para frente para fazer o negócio na época. O Lico fez isso em Altered State só no digital. É só apertar um botão que faz. Hoje em dia não. Mas na nossa época lá do Disturb é isso mesmo. Mas o que eu achei legal é esse cuidado que o Lico teve de pegar o som, passar por uma fita de rolo, texturizar. A gente até registrou isso no nosso canal, né? A gente colocou a foto da fita de rolo. É verdade isso daí, não é? Ele João Marcos, fez isso aí, né? O lance todo que o Lico fez foi o seguinte, cara. Foi muito interessante o que ele fez por 2 motivos. Primeiro, ele esquentou a gravação. Sacou? Ele deu um toque orgânico no negócio, porque ele pegou o digital, transformou para análogo e depois voltou para o digital. Mas o mais engraçado é o seguinte, igual você falou, na época você brincou, como se vocês estivessem tocando lá no estúdio, porque ele microfonou o amp com a guitarra que você tinha feito limpa. Exato. Entendeu? E ele pegou minha voz, a minha voz também, ele deu uma texturizada lá na fita. Mullet. Mullet Lico. Mullet Lico. Mullet Lico. Mullet. Não foi Mullet, não. Foi Mullet Lico, cara. Ó, eu chamei ele aqui. Nós não fumamos maconha ainda, hein? Ainda? Não. E só para falar, voltando lá, pessoal, para o pessoal entender. Quando a gente começou a fazer as músicas em setembro, a gente fazia nesse processo. João Paulo pegava um riff, matéria-prima, jogava dentro de uma sessão de Logic, jogava para o Fábio, o Fábio no Studio One, gravava umas 3 vozes, me mandava, eu fazia a bricolagem. A hora que aí a gente ficava discutindo mapa da música, tudo. Não, o refrão entrou muito antes, entra depois. O solo agora não, põe o solo depois. Eu falava, não, o solo tem que ser no meio, eu ficava insistindo. Aí vai para lá, para cá. Quando a gente bricolava e fechava o mapa, a gente dava como encerrada a música, né? Tipo, a composição da música. João Márcio, tem que esclarecer o negócio. Do jeito que você falou, parece que tomou... Cara, isso era em um dia que rolava. Cada música. Não, mas... Era um negócio muito doido. A gente começava o processo de manhã, eles mandavam para mim, eu gravava, mandava o vocal de volta. Aí o João Márcio pegava a mesma... Eu gravava o vocal
E ao mesmo tempo que eu ia gravando, eu ia escrevendo a letra aqui no teclado. Eu botava a telinha do WordPad aqui do lado da tela do Studio One. Eu ia cantando, fazia uma melodia, encaixava, escrevia uma letra, aí já cantava essa letra de novo, entendeu? Em cima da melodia. E no final, o João Márcio pegava, eu gravava, por exemplo, a primeiro verso e um refrão. Aí o João Márcio pegava isso aí e distribuía pela música, porque ele pegava a música inteira. Isso é preguiça minha, que eu não queria cantar tudo em cima. Então, ele montava os vocais todos, aí, quando eu tinha esse mapa de distribuição do vocal, aí eu gravava o resto e mandava de volta. Cara, a gente fechou o disco praticamente, a demo, né? A demo rolou muito depressa, cara. Não, a gente começou a fazer em setembro, agosto, setembro de 2020. E nesse processo a gente finalizou a última música em dezembro ou comecinho de janeiro do 2021, antes do João Paulo pegar a Covid. Porque foi até um fato muito interessante, que foi a última música que a gente fez, das 8, foi Life and Easy, que tava esse processo aí. O João Paulo mandou o riff dele. Olha lá, o tana, tana, tana. Aí eu peguei e criei a sessão, que nem você falou. Mandei para você. Só que nessa música não foi uma coisa fácil. O Fábio mandava o vocal de volta, a gente não tava... Opa, chegou um pão de queijo aqui, cara, da Elisa aqui, ó. Trata a gente Elisa, aparece na live. Aí, obrigado, Elisa. a dona da casa. Aí, agora agora bota o lobisomem que você tem disfarçado de cachorro aí, que detona todo mundo. Me atacar aqui. Viu? Aí, nessa música Life and Easy, galera, foi muito louco, porque... Oi? Deixa aqui, né? Na música Life and Easy, o Fábio mandou o vocal de volta e isso é história interessante. a gente não tava gostando, assim, não que não tava gostando do vocal. O Fábio falou, não, mas essa base, vamos cantar na outra. Falei, não, Fábio, a outra é pré-refrão. Falou, tá bom, eu vou fazer um vocal aqui, cantou. Aí ele cantou lá, daí tinha uma base de pré-refrão que não tava legal, que eu tinha feito, né? Aí o João Paulo falou, cara, essa base tá muito rock and rollzinho alegre, não sei o quê. Aí eu falei, cara, eu já sei o que eu vou fazer nessa parte. Aí eu fiz um riff legal, daí o Fábio falou, porra, esse riff ficou foda. Aí eu montei um mapa e falei, Fábio, faz agora o vocal do 10 segundos ao 25 é verso, do 25 e o refrão é aqui. Aí o Fábio, cara, ele mandava os áudios, né, puta, assim, pô, tô entendendo merda nenhuma, não vou fazer mais porra nenhuma de vocal. Aí ele chutava o pau, Falei porra assim. nenhuma disso, não. Mas aí ele mandou um vocal, assim, né? Aí ele mandou um vocal, cara, eu sei que foi uma coisa muito doida. Porque ele mandou um vocal, aí eu tinha mexido no mapa da música, eu mexi, assim. Mas aí ele mandou a trilha dele, eu arrastei a trilha dele para a pista do meu Logic lá, né? Coloquei assim. A hora que eu dei o play, cara, o que ele cantou, pensando que era um pré-refrão, virou o refrão da música. Mas do nada, eu deixei o play rolar, ele cantou Life and Easy, Life is not... Na base, assim, eu falei, cara... aí ficou muito bom. Não, aí porque o problema dessa música foi justamente isso. Essa melodia do vocal existia, mas ela não estava casando com a base que tinha na música. Ela se casou sozinha, cara. Ô, Fábio, meu primo... Ela encaixou. Meu primo tá perguntando se você teve problema com os vizinhos aí nas gravações. Lá nos Estados Unidos. Cara, se eu tive, todo mundo ficou com medo de vir reclamar. Porque, na verdade, eu gravei usando isso aqui, ó, o microfone e o fone. Sacou? Eu usei o fone. Inclusive o fone tá... Aí, o mais doido era justamente isso, porque os vizinhos nunca entenderam o que estava acontecendo. Eles achavam que era eu que estava ficando louco e gritando aleatoriamente aqui. Pô, imagina, Fábio. Porque eles não ouviam a música, eles só ouviam o meu vocal, cara. Não, imagina você... Cara, bicho, os caras não entendiam nada. Não, Nightmare, eu falei, Fábio, faz um grito tipo Rob Halford no final do solo, ele... Nightmare! Tipo, igual ali... Não, que Rob Halford, caralho. Não, mas foi muito legal. Mas Nightmare encaixou, eu lembro até hoje. A gente mandou o áudio no grupo, daí o João Paulo tava na rua, aí mandou aqueles áudios, você ouve o barulho da rua, do posto de gasolina, né?
Nossa, Fábio, agora sim esse refrão ficou foda, até arrepiei aqui, não sei o quê. Foi isso mesmo. E aí a gente fechou as 8 músicas, né? Porque a gente estava chamando de pré-produção. Foi de setembro a início de janeiro de 2021. Setembro de 2020 a início de janeiro de 2021. E aí eu fui sair de férias, fui lá para Guarapari, de janeiro e tal. O João Paulo ficou e você estava aí. Eu falei, galera, fechou o álbum, eu vou sair de férias. Quando voltar, o ano que vem, vamos entrar no estúdio para gravar o disco, né? O final, o álbum final. E aí foi quando o João Paulo, pô, fiquei sabendo que ele pegou Covid e estava internado, cara. Isso foi em janeiro, né? Essa foi. João Paulo, eu cheguei de viagem e me ligaram, pô, o João Paulo tá entubado de Covid. Eu falei, caramba! Eu fiquei um mês praticamente entubado, em coma, e depois um mês na UTI. E o Fábio e o João Márcio decidiram, logicamente, me esperar, porque eles queriam que eu participasse da gravação do álbum, né? Eu decidi esperar. O João Mar teve que tomar uma caixa de calmante para não avançar com os negócios. Então, e eu ouvia Life Easy na UTI, né? O pessoal botava para tocar lá, então... Então, aí foi isso que eu falei. A gente tá aí, a Elisa, a gente conversando com a Elisa, né, cara? A Elisa sempre me mantendo informado de como estava o seu estado lá, cara. A gente, cara, essa gravação, ela passou por uns momentos, assim, agora é aquele recurso que os shows de TV usam para fazer a plateia chorar um pouco. O negócio, cara, pô, o João Paulo quase morreu de Covid. Quase morreu. E minha esposa tava lutando contra um câncer. Isso mesmo. A gente tava lutando contra um câncer aqui. E a situação do João Paulo foi tão dramática pra gente na época, que até minha esposa, que tava, tipo assim, ela falou, nossa, Fábio, eu tô me tratando aqui, mas o João Paulo é uma incógnita o que vai acontecer. A gente foi um momento muito difícil durante a gravação pra gente aqui, cara. Não, A minha esposa fazendo quimioterapia, a Nara, graças a Deus, deu tudo certo, tá aí. Inclusive já tá com mais cabelo do que eu. Ela teve um câncer de mama triplo negativo, estágio 1. E no começo, inclusive, o João Paulo orientou bastante. Aliás, o João Paulo é meu médico particular para assuntos aleatórios. Exatamente. Tamo aí, Fábio. João Paulo, com a dor nas costas aqui, como é que faz? Toma cerveja. Toma cerveja que passa. Não, mas aí, cara, aí a Elisa falou, ó, a Elisa ficava, ó, ele tá assim, ele tá assado, ele foi pro coma induzido, e aí ela falou, ó, eu acho que nós vamos despertar ele do coma dia tal. Aí eu falei, pô, beleza. Botar uma música lá, botar um AC/DC. Eu falei, não, bota uma música nossa. Aí ela falou, pô, manda. Eu mandei pra ela o Life and Easy, mandei inclusive a letra e a tradução da letra, que teve tudo a ver, porque a letra fala exatamente disso, dos problemas que vêm até a gente tem que manter força, a luta para superar. E o João Paulo superou. E eu lembro que, como o João Paulo tinha gostado tanto de como ficou o refrão, por causa daquilo que a gente contou agora há pouco, eu falei, Elisa, eu vou mandar a música que... A última que a gente fez pro álbum. A última versão, né? E é a música que, basicamente, o tema da música, ele que tinha bolado, né? O riff principal. Junto com a melodia que o Fábio pôs, que ficou incrível também, muito legal. E aí ele escutava, quer dizer, ele escutava, mas... O pessoal rolava na UTI, Covid, não é UTI normal, tinha uma UTI especial de Covid. E a galera, os médicos lá falaram, não, vamos tocar a música, e tocava lá na UTI Covid a Life and Easy, da pré-produção. Exatamente. E uma coisa que tem que dar sequência na história é assim, depois que eu me recuperei... We see the future, always changing fast. É isso aí. Veio a notícia do Sérgio Melo, e a notícia do Sandro, né? O João Paulo não sabia, cara, né? Isso é legal. Em janeiro, na série, João Paulo ele sumiu, né? Eu não sabia do João Paulo. Eu não sabia que ele estava com Covid. Mas aí a gente tinha pedido para o Sandro entrar na banda, o Sandro tá conectado. Cara, isso que foi o mais doido. A gente fazendo o negócio, João Márcio e arrumou um cara para entregar para ele caixas e caixas de ansiolíticos naturebas. Assim, cápsulas
Jurubé, um negócio louco, assim, João Márcio. O Lico já não estava aguentando mais, cara. Tanto que a gente se comunicava pelo WhatsApp, antes de qualquer conversa, saía o ícone da cápsulazinha, do remédio. Eu sempre mandava o remédiozinho, né? Mas assim, Ansiedade a mil. Oi, Fábio, uma coisa interessante para Fala. você destacar aqui. A banda, na verdade, não era uma banda, era um projeto que você começou com uma história do Thor, que você ia fazer, que era sua Não, justamente. Sérgio, eu tava com um projeto do Thor, com o Sérgio, o Alexandre Poodle, e tava vendo o Jefinho, pra gente começar. Aí a gente começou essa conversa e parou ao mesmo tempo que eu comecei a fazer as lives com você. Sacou? Que a gente começou a fazer aqueles covers. E, na verdade, cara, eu acho que eu só abracei esse projeto, o João Paulo também. Porque a gente viu que a live, assim, tinha muito tempo que eu não cantava, cara. Tinha muito tempo. Tinha muito tempo. A última vez que eu cantei foi quando? Foi em 2012, num show que a gente fez pro lançamento do livro Rock Crazy, lá em Vitória, do Zé Roberto Santos Neves, que é baterista. Que foi um dos caras que eu pensei, até entrei em contato com ele. Mas ele, na época de fazer o Thor, eu tinha entrado em contato com ele, mas devido à logística, ele também não tinha disponibilidade de ir para um estúdio tocar por causa da pandemia, não tinha estúdio, cara. Tinha que ser alguém que tivesse a logística para fazer o negócio. Tanto que 80% do projeto, 90% do projeto foi feito com a bateria do Logic. Sim. Sacou? O Sérgio entrou nos 45, 44 do segundo tempo. E foi engraçado que eu liguei pro Sérgio, falei, Serginho, tô com um projeto aí de metal pra gente gravar, cara. Tá afim de participar? Tô dentro. Ele nem ouviu a música, ele nem ouviu, cara. Ele entrou, ele falou, Fábio, você tá no negócio, eu tô junto. Aí entrou. E o João Paulo no hospital. Então, que você tinha mandado. A gente tinha sondado um monte de gente. Teve gente que não deu resposta, teve gente que não é minha praia. E no final, cara, a gente conseguiu. Ficou mais engraçado ainda, porque você estava sondando gente aí da sua praia, da sua área. São Paulo e proximidades. E no fim das contas, a gente completou o time com 2 brothers meus de Vitória. Isso que eu queria falar. E agora, o Sandro entrou um pouco antes, o Sandro topou. O Sandro, pois é. O Sandro foi o que eu chamei. Sandro, né, as músicas da pré, ainda com aquelas baterias eletrônicas do Logic. O Sandro, para quem não sabe, deixa eu falar aqui, o Sandro, na verdade, na época do Thor, eu montei o Thor em 84, e em 86, 85, 86, 87, eu acho, não lembro. Aí o Sandro participava de uma outra banda. Tinha o Madian, tinha outras bandas lá com Marcelo Maia, com Cidinho, com Monstrinho. Era essa turma aí. Então eu conheço o Sandro de longa data. E agora eu sabia que eles tinham voltado com o Lordose para Leão, que é uma banda de rock nacional que eles têm lá, que já gravou inclusive com Zé Ramalho e tudo. E eu falei com ele, pô, Sandro, eu contactei, mas não sabia se ele estava muito afim de fazer metal, porque a gente tinha feito um projetinho rápido antes de eu vir para os Estados Unidos, em que ele e o Márcio Vaccari, também baterista do Lordose, a gente fez um projetinho cowpunk, cara, que tocava umas músicas meio country, meio punk. Ele fez umas músicas, era uma praia meio Social Distortion, meio Ramones, era um negócio meio diferente, assim, a gente tocou junto lá. E eu sabia que ele estava mais nessa área, mais voltado pro punk rock, assim, sacou? Mas na hora que eu chamei ele, também foi assim, porra, cara, tô dentro, claro, manda aí. Sandro foi muito gente boa nesse processo todo, cara. Ele fez um baixo que, aliás, tanto o Sandro quanto o Sérgio, na minha opinião, assim... Sérgio é o baterista relâmpago. Eles completaram as músicas, entendeu? O Sandro, ele fez a leitura dele da música, fez um baixo. Cara, eu sou muito fã dos baixos do Sandro nas músicas. Não, The Vessel, cara, The Vessel, o baixo que ele mandou de The Vessel,
Muito legal. Eu lembro que a primeira experiência que a gente teve com a adição dos dois foi muito engraçado, porque a gente vinha de mais ou menos 6 meses tocando com a bateria eletrônica, então a gente estava acostumado com uma pegada e um andamento. É, Quando o Sérgio entrou, isso também foi bom. Isso foi bom pelo seguinte: é. quando eles entraram, a gente já estava muito familiarizado com a música. Já. Foi mais fácil a gente se adaptar às mudanças que eles trouxeram. Não de arranjo, mas de andamento. Não, Sacou? foi. O Sérgio deu uma dinâmica diferente, o Sandro incorporou e acrescentou umas melodias extras. Não, assim, se você lembrar, Fábio, o Sandro gravou o baixo das 8 músicas em cima da bateria eletrônica. Foi. Aí, quando Foi. você chamou o Sérgio Melo, e ele topou, cara, isso foi muito interessante. O Sérgio Melo falou: manda para mim as músicas com metrônomo e vocal, e a guitarra e vocal. Eu mandei para ele as músicas, se eu não me engano, 7 dias ou 10 dias depois ele devolveu todas as músicas gravadas. Foi. Não, e eu lembro que foi o 16 canais, seguinte: cara. eu mandei para ele, eu entrei em contato com ele, Sim. ele sumiu. Aí depois ele respondeu. Tinha um hiato entre o primeiro contato e o segundo. É. Aí ele mandou. E João Márcio enchendo o rabo de calmante. É. E aí, cara, a gente falou: pô, Serginho, vê aí, cara, vê quando é que você pode mandar as baterias. Ele falou: não, esse fim de semana, eu tô terminando de gravar aqui as baterias da Globo, do The Voice, do Diaba 4 lá, sei lá do que ele tava fazendo. E aí eu mando. Só que a gente pensou assim: ele vai mandar uma, vai mandar outra. Bicho, ele gravou. Ele mandou as músicas todas numa sequência, já tudo timbrado. Mandou tudo timbrado, cara. Tudo foda, timbrado, assim. já. Eu não acreditei. Quando eu recebi a batera, e ele todo empolgado, cara. Eu lembro quando ele gravou a batera de Altered States, ele mudou a música, porque ele entendeu que naquela parada que tem no meio, a música aceleraria. E ele criou uma batera rápida ali e ele mudou a música, porque a música era devagar ali na pré-produção. E ele trouxe a música para uma porrada. Não, eu lembro que Human Grinder, ela tinha uma pegada soturna épica. É. Porque a bateria que você usou lá, o Kyle, quem foi o Logan? Não sei, o baterista eletrônico. Era o baterista eletrônico. Era o baterista eletrônico lá. Ela ficou tipo uma pegada, bicho. Tanto que aquela letra ali, ela fala de um... A gente pode até explicar isso um pouco das músicas, agora que elas já estão disponíveis, cara. As ideias que motivaram as letras. Porque, na verdade, eu escrevi as letras todas, mandei para vocês. Então, vocês também, quando vocês fizeram a gravação final, vocês já sabiam do que a letra falava. Isso também influenciou a pegada da música, entendeu? E aí, a Human Grinder, por exemplo, ela começou como um gladiador se preparando para entrar no Coliseu, na arena, para lutar. Mas, ao mesmo tempo, eu fui muito influenciado pela situação que a gente estava vivendo, o momento que a gente estava vivendo, a pandemia, da restrição, da incerteza, de um monte de coisa, né? E essa Human Grinder, por exemplo, ela faz uma analogia com a sociedade, a vida em geral, que é um moedor de gente, sacou? A gente vai preparado para enfrentar, mas muitas vezes você não sai, cara, íntegro. Você acaba sendo moído. E essa música, por isso que ela tem essa pegada do Human Grinder, devouring one by one, devorando um por um. O seu cunhado perguntou se é o Sandro Calcinha, que é o baixista. Já respondi, sim, Glenn. Respondi aí, sim, Glenn. Entendi. O Sandro Calcinha, é o apelido dele. Até hoje eu não entendi esse apelido. Nunca entendi esse apelido. Hã? Fala um pouco de cada música. Só para avisar a galera. Por exemplo. O Fábio falou assim: eu não vou ter assunto para mais de 10 minutos. Já deu 1 hora de live, só para falar. Tá bom, vamos lá. Aproveita enquanto eu tô bom. Tô com 58 anos, cara. Tem que aproveitar enquanto eu tô vivo. Cara, eu queria que você falasse um pouco de cada música para a galera entender o tema. Mas, assim, então, aí, rápido. O João Márcio. Vamos começar então agora aqui. O João Márcio mandou as bases.
Altered States, a primeira. Altered States, cara, foi um momento também muito louco, porque as letras são meio, não digo autobiográficas, porque são meio genéricas, elas se aplicam a qualquer um. É a minha vida, do João Paulo, do João Márcio, é a vida de todo mundo que está passando pelas situações. Altered States, ela tem um foco num filme antigo que eu assisti com William Hurt, que era um professor que fez uns testes com alucinógenos e privação de sentidos nos anos 70. Legal, e legal. é mais ou menos, e a analogia dessa letra com o que a gente está vivendo hoje, que é a gente está se privando de alguns sentidos porque a gente foca só em alguns. Então, assim, o fato da gente ter tudo à la carte, diferente de antigamente, que antes você ligava a televisão, você podia escolher entre os canais, mas você não tinha um domínio sobre o que você queria ver. Você não tinha um filtro sobre o que você queria ver. E essa Altered States fala sobre isso, que é uma alteração. Altered States significa estados alterados, alteração de frequência mental, entendeu? É como se você tivesse alterado. E ela mostra que a gente quando está sobre alterado desse jeito, você pensa que você está viajando, está feliz, está tudo, mas na verdade você está preso a algumas correntes que externamente te impõem para te levar nesse estado. É um negócio meio viajante. The Vessel. A The Vessel, na verdade, foi até inspirada pelo João Paulo. A gente estava discutindo sobre o nome da banda, que entre um dos nomes surgiu lá o Black Velvet e coisa assim. E aí eu fiz uma pesquisa sobre o Black Velvet e lembrei de uma história do degredo, do exílio que a Inglaterra e todos os países na época por exemplo, na época do descobrimento do Brasil, o Brasil foi colonizado por muita gente que foi degradada, entendeu? De Portugal, que fugiu de Portugal. A Austrália era um campo de exilados da Inglaterra, né? Então o The Vessel fala do barco que pega as pessoas e levava para o degredo, talvez pelo simples fato de não concordar com uma visão política ou falar contra alguém poderoso. O cara não necessariamente era um criminoso, mas ele era descartado, ele era cancelado da sociedade e era levado por esse barco para longe, e os entes queridos deles ficavam sem saber o que tinha acontecido. Era mais ou menos, dava um sumiço nos caras, entendeu? Fábio, mas tem também uma coisa que você pode pegar dessa letra, é do Inferno de Dante lá, ou não? Que é o barco que leva as almas... Não, o Caronte, mas o Caronte você tinha que pagar ele, né, para levar. A galera ali não pagava, não. É como se fosse um barco que tá levando a galera pecadora que morreu, né? Ou não? Não, mas aí que tá. A analogia desse The Vessel aí é o seguinte: pelo simples fato de você não concordar com o poder vigente, às vezes, é um pecado. E você é alijado da sociedade, você é tirado do contexto. Então o The Vessel é para expurgar os males. E a The Vessel, para mim, tem um dos melhores riffs do álbum, entendeu? O The Vessel tem. Muito legal, cara. Empolgante. A The Vessel foi... mais metal. Mas ela é empolgante. Não, engraçado que ela é a primeira que veio na minha cabeça, assim, o riff dela inicial, ela me lembra bastante ela tem uma pegada muito Judas, né? Ela tem uma pegada bem Judas, cara. É muito legal. Pra galera saber. E, a gente vai fazer um videoclipe de The Vessel com uma parceria com o estúdio de animação do Pará. Aí, ó. Aí eu fiz esse tema aí para combinar com o navio, com o barco. Agora é o pau. Essa é metal. O João Paulo falou, eu fiz uma música meio Van Halen. Eu falei, cara, é Judas, né? Que eu sou fã do Eco. O João Paulo falou que era Van Halen. Eu falei, é Judas, cara.
Eu acho engraçado. Isso era uma coisa. Bicho, se a gente tivesse gravado as conversas que a gente teve, bicho, dá um filme de comédia. Porque Fábio. O João Paulo mandava pra mim, Fábio, ó, tô te mandando um riff aí meio Van Halen, cara. Falei, tá. Até hoje eu não vi nenhum riff Van Halen, né? É porque você vê como é que é engraçado a questão de percepção, cara. É como se, é igual, por exemplo, eu mostrei essas músicas pra Nara, minha esposa. Ela teve uma delas e falou, pô, parece saxo. Não, E a gente nunca pensou em saxo. tem um amigo meu que falou, pô, legal, o vocal é tipo Klaus Meine. Klaus Meine, cara. Não, aí vamos lá, pra gente não perder a vamos sequência. seguir as músicas. A terceira música Sim, The Vessel, né? Dig Down Deep, Fábio. A Dig Down Deep é essa coisa que motivou a gente a fazer esse disco, cara, que a gente não consegue ficar parado muito tempo. Então, você tem uma coisa dentro de você que faz você continuar, entendeu? Você tem que ir atrás. Aliás, eu queria te elogiar ao vivo aqui. Quando Pronto. o João Paulo Pô, depois eu te mandou o mando um riff- dinheirinho. Não, é sério. O João Paulo mandou o riff de Dig Down Deep, ele mandou intro e verso, né, pra mim, assim. Foi. Aí eu montei o mapa e tal. Cara, a hora que você devolveu com aquele refrão, eu falei, caralho, bicho. Como que você bolou esse refrão, cara? Foda. É muito foda mesmo, assim, parabéns, cara, porque Mas você é fez um isso que eu refrão acho super interessante. Você sabe o que, que a é ver que com a música aconteceu? e nada a ver com a guitarra. É muito foda, muito bom. Você sabe o que, que acontece também, que foi muito interessante, esse processo todo, depois a gente volta para mais outra música, mas foi justamente isso, cara. Eu acho que o fato da gente não estar no mesmo espaço criando deu uma proporção e uma percepção diferente para cada um. Entendeu? Tanto que o João Paulo, quando ele entrou no processo de gravação, porque ele ficou um tempo, o João Paulo foi o mentor rifístico da banda, assim, praticamente. O João Márcio foi o maestro arranjador. Isso. Eu fui o vocalista da banda, eu Não, mas melodicista, você criou as linhas vocais, cara. Por exemplo, sim, esse então, exemplo mas Dig Down aí, Deep, Fábio, eu vou falar sério pra você. Eu nunca bolaria esse refrão de Dig Down Deep, cara, em cima dessa base. Nunca, nunca. É sim, não, mas impressionante isso como que foi você conseguiu importante. fazer isso. Mas o que foi importante, isso que eu ia falar, chegar nesse ponto, que o mais importante foi justamente, eu acho, essa liberdade Ah, absoluta, cara, Ana que Cristina, a minha gente irmã, aí teve. tá pedindo pra pôr o refrão, então, pra ela ver. Porque, Refrão cara, de qual? Dig qualquer Down Deep? amigo nosso que tá aí conectado, ó, taranão, tarananananão, tarananananão, taranadão, dão, taranão. Como que você cantaria em cima disso? Aí o Fábio dá a resposta aí. Ficou muito foda. Ficou muito bom. Aliás, o Beto, amigo nosso, que é músico, Talk a gente about what I'm isso aí. feeling right now. No matter I'm wrong, no matter I'm right. I have the thing that pushes me on. Wherever I Esse é o go, verso. wherever I find. Dun, 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 dun. Você não tem aí o refrão? Aí o Beto, que é nosso amigo guitarrista, ele falou que essa é a melhor música do álbum para ele, é Dig Down Deep. Tá vendo? Então, assim, são muitas percepções, né, cara? Eu gosto de Nightmare, por exemplo. O álbum inteiro tá bem legal, tem pra tudo que eu gosto, né? Põe no refrão, Fábio. Um pouco mais pra frente. Deep down deep, deep down deep again. Ah, muito bom.
Ó, Foi assim que eu a gravei aqui, os TT, vizinhos estão ali, o ela cara falou, nossa, esse voltou. refrão é muito AC/DC. Falei, cara, é verdade, ele lembra, mas o Fábio, quando fez, ele não pensou em AC/DC, ele pensou no que ele achou que tinha a ver. E ficou Não, na na levada verdade, essa desse música momento. ela é meio uma homenagem ao AC/DC mesmo, cara. Assim, eu achei que ela tem uma pegada, mas ao mesmo tempo Um coach também, quando eu fiz a base do cara, ela é meio The Cult, ela é então meio boogie, eu cara. É um aqui no The boogie. Coach, na levada. Ela é decote em toda a levada de verso e pré-refrão, e Isso. ela entra com um refrão totalmente AC/DC. Tipo, eu imagino, sei lá, o Malcolm Young cantando esse refrão, assim, é muito engraçado. Mas não tem intenção de copiar, porque quando o João Paulo entrega uma base, tananã, tananã, o que tem de AC/DC aí? Não tem nada. Não tem nada. Entendeu? Então, Não tem assim, nada. Mas cara, muito aí. bom. Vamos lá, que a gente Não, é vai na terceira engraçado, música. A porque quarta música é Nightmare. Rodrigo, Fábio, vamos lá. Não deu pro Sandro entrar, e se o Sérgio pudesse entrar, ia ser muito legal hoje, né? Galera, vocês entenderam, é um batera muito ocupado. Cara, ele se envolve em milhões de projetos. E como eu falei, ele é o batera do The Voice Brasil, é o batera do Lulu Santos, que está em turnê, e do texto. Então, cara, ele aceita um monte de projetos. Eu não sei como, com um milagre divino que ele gravou o Electric Sky. Graças a Deus, porque a bateria dele ficou muito foda. Muito boa. Bom, galera, eu também quero aproveitar agora, antes de encerrar, agradecer algumas pessoas aí, Wiki Metal, pela força, a Road Crew, Batalha, um abraço, Ayrton, estamos juntos sempre, e ao Lico, né, o nosso produtor, o Multilico, que foi muito legal nesse processo. Maurício Serzósimo. Eu quero depois volto para o João Márcio aí, eu quero agradecer primeiro a minha Ao Negão do esposa. Andar de Baixo, por não ter Eu reclamado. quero, eu quero agradecer a minha esposa, bicho, por ter tolerado o marido gritando aqui. E quero agradecer a todo mundo que acreditou no processo, sabe, e ouviu e comentou até, porque a gente fez uns test drives com as prés, esses negócios, todo mundo sempre dando um suporte. O Lico foi fundamental para a qualidade final do processo, porque ele foi um mentor técnico para a gente. Ele não interferiu na criação, entendeu? Mas ele foi fundamental, porque ele orientou a gente no processo de registro todinho. Ele me orientou como eu poderia fazer o vocal, aonde, por que eu tinha que fazer. E pronto. Então foi tranquilo. Legal, o próximo disco vai sair mais rápido. Não, legal. Só para o pessoal entender, né? A pré-produção, para mim, a impressão que eu tenho é que a pré-produção e a produção é uma coisa só. Eu sempre tinha que ficar gravando guitarra com fone, computador. E pra você ter uma ideia, lá em casa, a galera, eles falavam para eu parar de tocar, mesmo a guitarra não estando ligada, porque eu acho que eu devia tocar tão alto a guitarra. Não, mas aqui acontece isso. A Nara vem de vez em quando, Fábio. Não, teve uma vez que eu tava gravando um negócio que foi engraçadaço, cara. Eu tava cantando aqui, só veio aquela mãozinha por trás, assim, ó. Eu falei, pô, mas como que eu vou cantar baixo, cara? Senão vai ficar igual o João Márcio. João Márcio mandou uma voz de chihuahua espremido para mostrar o vocal do medley do Black Sabbath que você fez lá, cara. Aquele vocal ficou muito engraçado. Não, ó, vou falar como é que foi o processo do meu na pré e na pós, né? Eu ia onde podia ficar longe de todo mundo. Então, todo mundo estava assistindo um filme na sala, eu ia lá no meu quarto, no cantinho da cama, começar a gravar. O solo de Altered States eu gravei no pé da minha cama, no quarto lá. Teve The Vessel eu gravei na sacada do meu apartamento. Eu fechei a sacada e gravei a sacada assim, 7 da manhã, ninguém no outro prédio. Um cara saiu de pijama olhando. Mas eu quero agradecer, lógico, a toda a minha família que me apoiou muito nesse projeto. TT, meus filhos, Ana Beatriz, Maria Eduardo, Luiz Paulo. Todo mundo dava opinião. Ana Beatriz falou, pai,
o single tem que ser Electric Sky. Electric Skies. Não, inclusive os filhos ajudaram a gente no processo Sim. de mídia social, inclusive. Cara. Sim, Então, agradecer a todo mundo. Eu vi que entrou a galera de novo, que a gente perdeu a... Quero mostrar um negócio aqui rapidinho. Ó. Como é que tá? Eu vou mostrar só umas coisas aqui, outras coisas que fazem parte do processo. Como, por exemplo, o layout que eu estou fazendo os vídeos. O vídeo que vem por aí. O vídeo que vem por aí. Então, nós estamos trabalhando paralelamente. Eu fiz algumas ilustrações aqui, né, que o João Márcio vai editar nos vídeos. E ainda tá tudo meio complicado, porque uma vez que a gente não tá junto, para fazer um vídeo tocando junto, fica meio difícil. Então nós estamos trabalhando, estamos tentando resolver de maneiras criativas a captura e edição das imagens para a gente poder fazer um vídeo legal, de acordo com a qualidade do álbum que a gente queria, entendeu? Por isso que os vídeos não foram feitos nem lançados ainda simultaneamente com as músicas. Porque toma mais tempo, a gente precisa de qualidade de captação, depois precisa de uma edição e a criatividade também para poder desenvolver todos tudo que a gente quer postar, né, quer botar no vídeo. Então mas tem tá muita ficando coisa. muito bom o vídeo Electric Sky, hein? Vou colocar uma palhinha depois na rede social para a galera ver. Aqui, ó, por exemplo, eu estou desenvolvendo os esboços todos na tablet, aqui os desenhos. Legal. Esses desenhos todos vão... A ideia inicial era fazer como se fosse uma história em quadrinhos. Aí no final a gente está reformatando tudo e vai vir um negócio mais louco aí, de acordo com a temática do álbum. Que o álbum é basicamente uma visão interior do que a gente sofre pelas influências externas. Cara, esse disco, na verdade, ele é meio como se fosse uma Matrix, cara. Que a gente está vivendo uma Matrix. Nem toda a realidade que a gente vive está existindo. É um negócio muito doido. A gente tem uma vida dupla agora. A gente tem uma vida aí dentro da rede e a vida fora da rede. Fábio, inclusive o nome da banda tem a ver com isso, né, cara? Exatamente. Até porque essa música, a música que nem foi pensada para ser o carro-chefe da banda, nem era. Mas ela tem o nome de Electric Skies porque ela trata dessa temática, de como a gente é dominado pela rede, pela mídia, que a gente mesmo cria. Que antigamente a gente era influenciado por uma mídia externa. Agora a gente cria a própria mídia, que muito doido o negócio. Assim, mas é a realidade, é a mesma mídia que pode ser criticada, mas tem que ser enaltecida, porque sem ela a gente não teria feito esse álbum, cara. É muito louco, né? Entendeu? A gente fala a tecnologia, né? É muito louco, porque A a gente fala tecnologia. disso, mas a gente usou o Electric Skies para fazer o álbum, né? Entendeu? Hoje está tudo na nuvem aí, só que a gente fez a nuvem ficar mais elétrica. Então, se você fizer uma analogia da Matrix, a gente fez o álbum lá no Matrix, e não na vida real, que os caras tiram o cabo do cara, entendeu? É muito doido. Fez o álbum na Matrix. Não, foi mais doido, porque a gente fez o álbum fora da Matrix. Foi meio Alice no País dos Espelhos, cara. Que a Matrix é baseada nisso, né? O Matrix, o roteiro Matrix é baseado nesse lance da Alice, cara, no País das Maravilhas e o País dos Espelhos, que a toca do coelho, na verdade, ele até tem esse termo no filme, né? Toca do coelho. No filme Matrix, não tem? Que é justamente, você entra e não sabe se sai, né? Ô, Fábio, seguinte, a gente não conseguiu falar de todas as músicas, a gente precisa terminar, porque a live está super extensa, já foram 3. Sim. Mas a gente podia fazer Então, mais vezes. Galera, vamos agradecer, quero agradecer a todo mundo e, por favor,
todo mundo visite os sites, visite o Facebook, visite o Instagram, visita o YouTube, vai nas mídias, nos canais de streaming. Quem quiser, por favor, deixe um comentário, crítica, o que for a respeito do álbum, do nosso trabalho, que foi feito assim da forma mais sincera e mais espontânea possível. Acho que a gente nunca conseguiu fazer um trabalho tão desprendido, que a gente simplesmente, cara, aqui, basicamente, nós três que idealizamos o projeto, o João Márcio sempre falou isso e eu acato muito essa maneira dele interpretar esse projeto. É toda a música que formatou a nossa vida e é a nossa forma de retribuir a tudo isso que a gente ouviu ao longo dos anos. Então é como se fosse um muito obrigado ao hard rock, o rock pesado, o heavy metal. É uma tentativa de homenagear de uma maneira simples e o mais espontâneo possível. Mas nós estamos preparando outro negócio aí. O João Paulo, que é essa máquina de riff que ele tem dentro da cabeça aí. O João Márcio também, bicho, é outro. Dois cientistas loucos, né, cara? Então tá de boa. Junto com o terceiro aqui, praticamente doutor Silvana, maquiavélico. E a gente vai preparar mais algumas coisas aí. Não, eu queria agradecer, que nem você falou, todo mundo que você falou é verdade. O nosso som, o som que a gente fez nesse álbum, ele sintetiza todo o estilo que a gente ouviu nos anos 70 e 80, só que a gente trouxe músicas novas. Então, um cara que gosta de escutar som anos 70 e 80 pesado, heavy metal e hard rock, a gente está dando pro cara uma chance dele escutar 8 músicas novas no estilo que ele já gosta. Ele não vai adaptar cara, na verdade, eu iria até um pouquinho mais longe com isso aí, porque pelo seguinte, esse que foi interessante, o João Paulo ele criava o riff pensando numa direção, eu criava o vocal pensando em outra, e você formatava tudo em outra. Então, quer dizer, é o único lugar em que é uma encruzilhada feita de 3 vias. Sacou? Que acaba bifurcando numa só. Mudou o riff, você tocou mais limpo, tal coisa. Porque e a sonoridade que o Lico imprimiu nos timbres. Entendeu? O Lico veio... Porque em nenhum momento a gente ficou preso em saudosismo. Sacou? A gente não quis fazer uma banda anos 70, uma banda anos 80. Simplesmente, desde o começo a gente sempre bateu nessa... Não, cara. Toca o que vem e vamos fazer em cima do que vier. Sim, foi muito difícil até eliminar a música. Não, e foi legal que o Lico pôs uma sonoridade que a gente não ficou dizendo para ele, não, faz isso. Ele pôs, ele fez lá. E ele não tá mexendo com rock, com metal, ele tá mexendo com rap, outras coisas e tal. E aí ele trouxe uma sonoridade que às vezes trouxe o som para os dias de hoje, mas com... Não, você sabe que foi... Antes de fechar... Lembrar de um detalhezinho, cara. O irmão do Lico, o Guilherme, foi um cara que, sem querer, por estar mais voltado para o punk e ter gravado, inclusive, uma bateria para uma música minha, mais punk, ele queria ver eu cantando num estilo mais punk. E ele acabou me levando... Porque a primeira música que eu gravei, acho que foi Nightmare. Que eu tava com o vocal ainda na linha melódica, meio... Sabá, meio Dio, um metal melódico, assim, hard rock tradicional, né? Eu fiz aquela melodia com isso na cabeça. Aí para ele ia fazer as baterias, aí depois por problema de agenda, ele tá às voltas com o Viper, a banda dele lá, um monte de projeto para gravar e não sei o quê. Aí eu acabei modelando o vocal de uma maneira um pouco diferente. Porque não é porque eu estou fazendo o vocal que o vocal tem que ser do jeito que eu faço. O vocal tem que ser para a banda. Entendeu? Não é... Mas, cara, é engraçado como é que se você mantiver a cabeça aberta, as coisas vão... Você vai absorvendo. Eu, por exemplo, eu falo sempre que eu acho que uma das coisas que me faz fazer umas melodias diferentes foi o fato de ter ouvido muita música diferente minha vida inteira, cara, desde guri. Entendeu? Meu pai sempre teve música em casa. Meu pai sempre chegava em casa com discos, os vinis, e Francisco Alves, Carlos Galhardo, Calbi Peixoto,
bossa nova, música clássica. Meu pai gostava de Kiss. Ele achava o Gene Simmons fenomenal, cara, um cara muito carismático. O comentário dele. Mas aí, bicho, pô, sei lá, eu acho que a gente conseguiu fazer um link. Foi muito interessante, porque a gente trabalhou junto em 89, cara. Isso. 89 a gente fechou o Disturbing the Noise, o álbum do Atômica. Em 89 Aí depois, você fez o pouquinho do Limite, mas depois a gente fez o Disturbing em 90. 90 a foi gente fez. 90, né? É, Sim, então, em 90, 91 é o lançamento do álbum, né? Do 91 a Disturbing. gente gravou o Disturbing. Pois é. Mas aí, cara, você vê, de 91 para 2021, cara, e nesse meio tempo, o que que a gente fez? A gente fez as lives, a gente fez o Back na Live, que eu voltei por um tempo pra gente gravar aquele disco ao vivo do Atômica, É. lembra? E é engraçado que a gente. É aquela coisa, bicho, a gente se pegou junto de novo fazendo um negócio como se nunca tivesse parado. É. Ô, Fábio, deixa eu falar uma coisa. Eu estou muito orgulhoso desse álbum, juntando o que vocês falaram, pelo seguinte. Não é tranquilo você fazer uma música homenageando tudo que nos influenciou, sem essa música alcançar um nível, um patamar bom, para quem também é fã dessa banda e não conhece a gente. Então, isso me Exato. deixou satisfeito. Atingir um nível que possa ser divulgada a banda e Sim. sem parecer cópia, sem parecer nada disso. Então, a gente simplesmente usou o coração, cara, para fazer isso que você falou. E saiu, cara. A gente, desde criança, eu e o João Márcio, a nossa diversão não era só jogar bola. A gente ficava fazendo mímica de Kiss, mímica de AC/DC dos anos 70 lá no Brasil. Suíte, cara. Então, a nossa vida é ouvir música, ouvir alto, avô reclamando, pai reclamando, o cacete, toda hora. A gente viveu rock, né? Toda hora. Nosso negócio era rock, cara. Ouvir som. Desde muito criança. Fita cassete, leva pra praia aqueles Ah, breaks. o A gente mais- viajava de carro, levava disco de vinil no carro, Exato. mas sem ter vitrola para ouvir onde Só tinha. para garantir, Só se pra aparecer ficar com a assim. Mas, João Paulo, o mais engraçado é o seguinte, que qual a chance da gente se conhecer, cara? Zero. É, Se eu não fosse para Guarapari no ano que vocês tinham ido para Guarapari, é isso mesmo. em 84, aí vocês viram o show do Thor lá, não foi? 85 em Guarapari. Foi 85, que vocês viram um Verão Praia Show lá do Thor, não foi um negócio desse? Ou Eu você te viu o encontrei no disco? calçadão de Guarapari, você Foi, fantasiado então. de lá. Você foi em 84. Gene Simmons, foi 84. Em 84, o João Paulo foi o único que matou quem estava por trás da máscara. É. No dia seguinte, cheguei na praia zoado, de ressaca, cabelo todo zoado, porque tinha que passar tinta nanquim para deixar o cabelo preto. No dia seguinte, o João Paulo falou: é você que é o Gene Simmons, né, cara? Você é irmão da Gisele. Falei só, cara. Aí eu soltei uma frase que depois fui saber que era cunhada pelo João Paulo. Como, cara? Como você sabe? Ó, E ali eu corta. já te convidei para Atômica na época, não foi? Foi engraçado, cara, que depois cheguei no calçadão de Guarapari pulando igual um sapo, o João Márcio enchendo o saco de todo mundo com violão, tocando as músicas do Kiss, do AC/DC, com violão. O João Márcio Eu andava com toquei violão. Holy Diver. Falei, você canta Holy Diver? Ele falou, eu canto. Aí eu toquei Holy Diver, você cantou. Pois Lembra? é. Cara, eram repentistas do Siribeira. Mas é isso aí, galera. Acho Valeu. que já... É isso aí. Galera, um brinde. Ó. Lançamento da Electric Skies. Obrigado a todo mundo aí. Assim que a gente fizer, assim que tiver coisa nova, a gente faz uma nova live para discutir algum outro assunto aí. Nós temos 12 músicas novas já. Não, ainda tem os Eu tenho que videoclipes. focar no lançamento do álbum, fazer a promoção, fazer o vídeo Já de tem evento. 12. O João Paulo já está no segundo álbum, o Fábio. Eu tenho que ficar. Nós já tem que estamos ficar- lá. Eu e o João Paulo já fazer estamos música nova. aí. Já tem um álbum Então tá novo, bom. a gente vai fazer o álbum durante esse ano. Final do ano já deve estar pronto. Vai sair.
Aqui, ó. Tô recebendo aqui. A Nara, minha assistente de produção aqui, fica mandando as notinhas. O Sandro também tá na live. O fã do metal entrou. E o Caio. Caio, meu grande amigo Caio, que estava em Guarapari. Valeu, Marcelo. Bicho, tem uma galera de Vitória que se eu for enumerar, é mais fácil eu citar o nome de... encerrar, vai. Obrigado, meus irmãos que entraram. Valeu, Obrigado a todo mundo que tem acompanhado, tem gostado, não tem gostado, todo mundo que curte, apoia, ouve, critica, o que vocês fizerem está valendo. Nós fazemos isso para vocês, cara. Grande abraço. Um abraço. Fechou, valeu. Fábio? Mais alguma Fechou. coisa? Corta. Valeu, galera. Electric Sky, metal. Elétrica. Como que termina isso aqui, cara? Nem sei. Terminar com a música. Põe aí um som que eu não sei onde tem o botão para parar.